Vamos esperar a galera entrar aqui, né? Olha lá, minha mãe entrou, Pastor Hélio. Pastor Hélio já pode pedir a solicitação aí, que aí a gente já vai começar a nossa live. Aí sim. Esperando aguardar a conexão para a gente poder começar a nossa live hoje sobre história da igreja, né? Falar um pouquinho com o nosso pastor, reverendo Hélio. Pastor, a câmera chegou aí, mas eu acho que ela está virada. Eu vou Tenta. tentar desvirar aqui. É, acho que tem um botãozinho do lado da tela aí que tem tipo assim uma setinha de vai e volta. Aí, boa noite, pastor. Tudo bom com o senhor? Boa noite. O senhor está me escutando bem? Tô um pouco baixo, mas tô te escutando. Tá, deixa eu ver se eu aumento o volume aqui do fone e aí a gente consegue ter uma melhor. O senhor agora está me escutando melhor? Beleza. Muito bom. Pastor, vou fazer a apresentação aqui do senhor, primeiramente, né? Depois eu queria que o senhor se apresentasse, falando sobre o senhor, a sua família, a época que formou, em qual seminário que foi e tudo mais. Eu te conheço há um bom tempo, né? Desde lá da primeira igreja, na época que o pastor Joer era o pastor titular lá da primeira igreja. E o senhor foi pastor da congregação Jardim Goiás, né? Onde eu era um membro, e hoje eu sou membro hoje da Igreja Jardim Goiás, que o senhor foi pastor lá durante um bom tempo também, pastoreou a gente, inclusive fez muita parte aí do que eu chamo hoje do meu casamento, eu e a Aline. O senhor me ajudou aqui dentro de casa, né? Montar algumas coisinhas aqui caseiras. Só montei uma tomada, você fez o resto. Foi. E o chuveiro também, o senhor me ajudou a montar o chuveiro. Mas eu queria que o senhor se apresentasse, além de o senhor ser hoje o pastor titular da Igreja Vila Nova, o senhor também é mestre em teologia histórica e tem escrito muito sobre a teologia, a história da Igreja Presbiteriana no estado de Goiás. Meu nome é Hélio, eu fiz o meu seminário de 87 a 90, me formei em 1990, então eu sou pastor ordenado desde 1992. Na verdade, eu não tenho escrito muito sobre a história da igreja. Eu tenho pesquisado. Estou escrevendo um livro sobre a história da IPB em Goiás. Já faz 6 anos que eu estou escrevendo esse livro, ele não acaba nunca. Mas, se Deus quiser, ele termina esse ano. Esse ano a gente está acabando esse livro aí. E ano que vem, se Deus abençoar, arrumar um patrocinador, ele vai ser lançado no mercado. E o senhor já escreveu quantos livros, pastor? Eu tenho 5 livros publicados, mas escritos eu acho que eu devo ter uns 12, ou 13, ou 14, não sei. Tá certo. Eu estou escrevendo um romance, já tem 15 anos, nunca termino também. Esse romance é um livro cristão também ou é uma... Não, é uma ficção espiritual, mas não no estilo Nine, é diferente. Legal, legal. Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Que eu até recebi perguntas de pessoas que são próximas a mim, e algumas delas eu vou Sim. te perguntar aqui. Eu queria que o senhor pudesse abranger o máximo possível para a gente poder entender, porque tem muitas coisas que eu também não entendo nada, e eu queria entender perfeitamente sobre esses assuntos. Primeiro, Manda bala. como que a Bíblia chegou até nós? Teve algum processo para fechar o cânon do Antigo Testamento, que eram chamados das Escrituras? E quanto tempo levou para fechar os 66 livros como a gente conhece hoje? Eita. O som, metade da pergunta, a distorção tomou aí. Tomou? Eu acho que aí a tela congelou para mim, a sua tela. A sua tela está paralisada. Aqui tá normal, é você que tá congelado para mim. Tá, deixa eu fazer de novo a pergunta então. Bom, como que a Bíblia chegou até nós? Se teve algum processo para fechar o cânon do Antigo Testamento, que eram chamados de Escrituras, e quanto tempo demorou para fechar os 66 livros, desde Moisés até João, no escrito de Apocalipse? Ok. Bom, o cânon do Antigo Testamento, ele foi fechado
no ano 95, na cidade de Jâmia, ali uma cidade da Palestina. Ele veio se formando no decorrer da história do Antigo Testamento e os judeus se reuniram nesse concílio e reconheceram aqueles que nós chamamos os 37 livros do Antigo Testamento. Foram escritos por vários escritores bíblicos, Davi, Jeremias, o próprio Moisés, foram escrevendo seus livros e eles foram sendo colecionados com o passar do tempo. Então, no período interbíblico, nós já tínhamos praticamente todos os livros prontos. Os últimos livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os livros escritos ali logo depois do pós-exílio, do retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, por volta do ano 530, 540 antes de Cristo. De modo que quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho, na época de Jesus, os livros do Antigo Testamento já estão praticamente plenamente reconhecidos e já está circulando entre o povo também um pouco dos livros apócrifos que vieram ali junto com a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego por volta do ano 200, 230 antes de Cristo. Você vê algumas citações do Novo Testamento feitas por Paulo que já são tiradas diretas da Septuaginta. Mas os judeus não reconheceram esses livros que foram escritos e acrescentados no período interbíblico, no período entre Malaquias e ali o início do Evangelho com o nascimento de Jesus. E quando nós temos o Novo Testamento acontecendo, o Antigo Testamento já está praticamente pronto, já está em uso, e o reconhecimento final por parte da comunidade judaica aconteceu no ano 95. No ano 95, provavelmente, o apóstolo João ainda estava vivo e andando aqui na Terra. Muito bom. E para fechar os 66, junto com o Novo Testamento, foi durante, sim, entre o período de Moisés e até o período que foi reconhecido todos os livros do Novo Testamento, demorou-se quanto tempo nesse período todo, assim? Mais ou menos 1560 anos, desde o primeiro livro até o último. A gente costuma dizer que a Bíblia tem uns 40 escritores, mas ela tem um só autor. Embora esses 66 livros tenham sido escritos num período de 1500 anos, mais ou menos, eles têm uma unidade e uma interligação entre eles que é muito forte e muito harmônica. Por exemplo, quando você coloca um livro apócrifo no meio, ele já quebra um pouco da harmonia com os outros por causa de algumas doutrinas que são ensinadas lá que o resto da Bíblia não ensina em lugar nenhum. E foi um período de 1500 anos, praticamente. O Novo Testamento ele vai terminar de ser escrito ali por volta do ano 95, 90, 95, alguns dizem até 100, com o livro do Apocalipse de João. Mas ele também só vai ser reconhecido até ali por volta do ano 379, quando a gente encontra uma carta chamada Carta Pascal de Atanásio de Alexandria, em que todos os livros do Novo Testamento são citados numa única carta juntos. Então, esse documento de 378, ele é tido pela Igreja como o documento do reconhecimento final do Novo Testamento. Isso não quer dizer que esses livros foram considerados inspirados ali. Eles foram reconhecidos como inspirados juntos, como parte de uma coleção só, a partir desse período. Foi praticamente isso que aconteceu. Entendi. Tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, realmente ainda não está nesse roteiro, mas pegar um gancho do que o senhor falou aí. Por exemplo, Paulo, que escreveu várias cartas a várias igrejas, aquela carta que ele escreveu ali, por exemplo, aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, ela não era própria só para aquela época? E por que a gente tem ela hoje no cânon, se era ou não só própria para aquela época? Porque nós cremos numa doutrina chamada doutrina da inspiração, que Deus escreveu para aquela época, mas também para a nossa época. A própria forma como Paulo cita os livros do Antigo Testamento, ele deixa isso claro. Quando Paulo cita o Antigo Testamento, ele diz, a Escritura diz, ele usa o verbo no presente.
E um texto muito interessante da Escritura que mostra isso é o Salmo 96. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso foi dito lá quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Aí você vê Paulo falando a mesma coisa em Gálatas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o autor de Hebreus fala a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Algo que aconteceu lá no Êxodo, essa expressão, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, é uma palavra que é dita a respeito de Massá e Meribá, lá no deserto, na época do Êxodo. Então, aquilo que aconteceu lá em Massá e Meribá era útil para ensinar os crentes a viverem com Deus na época do Salmo 95. E aquilo que aconteceu lá em Massá e Meribá é útil para ensinar os crentes do Novo Testamento na época que o livro de Hebreus foi escrito. A mesma coisa nós falamos a respeito de Romanos e dos demais livros da Bíblia. Por causa de terem a sua origem em Deus e serem inspirados por Deus, eles são para todas as épocas. Existem informações que são condicionadas culturalmente. Hoje não tem ninguém frequentando o tanque de Betesda aqui em Goiânia, porque não tem tanque de Betesda aqui em Goiânia. Está lá na Palestina, lá em Jerusalém. Mas o que aconteceu ali naquele encontro é para nós. Deus continua curando pessoas, Deus continua buscando pessoas, Deus continua trazendo a sua mensagem, o seu evangelho, a sua boa nova para mudar a vida das pessoas. E nós, cristãos, cremos que a Escritura é um meio autorizado por Deus e deixado para nós, para nos guiar como regra de fé e de conduta para nós. Entendi. Muito boa resposta, pastor. Falando sobre o cânon bíblico, né, a gente estava comentando um pouquinho sobre alguns livros apócrifos, né? No livro de Judas, dentro do cânon, ele cita o livro de Enoque, né? Pelo menos é o que dá a entender que ele cita o livro de Enoque, que está fora do cânon. A passagem, como interpretar essa passagem? Ou por que o livro de Enoque não deveria estar no cânon, sendo que ele é citado por outro livro? Existe algum outro livro apócrifo que é citado também na Bíblia? Sim, nós temos uma citação de um livro apócrifo em Atos 17, quando Paulo fala sobre ao Deus desconhecido, e temos também uma citação de um autor romano chamado Erasto, se eu não me engano, ali no livro de Tito. Aquela mensagem que Paulo fala do cretenses, ventres preguiçosos, aquilo lá é uma citação desse tal de Arato, na verdade, não é Erasto, Arato. Então, a mera citação de um livro apócrifo na Bíblia não quer dizer que a Bíblia reconhece a sua inspiração. A Bíblia cita, por exemplo, o livro da história dos reis de Judá e de Israel lá no Antigo Testamento. Josué menciona o livro dos justos. São livros da época deles que a Bíblia até menciona, quem sabe até usou como fonte para escrever um ou outro, mas que nem por isso são inspirados. A mera citação não representa a necessidade de crer na inspiração desse ou daquele livro. É claro que a gente tem aí várias polêmicas a respeito dessas citações na Bíblia, e esse comentário aí do livro de Enoque lá em Judas, ele faz pastor perder a cabeça sábado à noite e varar a madrugada tentando responder a pergunta, né? O fato é que para aquilo que Judas achava importante ensinar para a igreja, ele achou interessante citar o livro apócrifo. Agora, o livro de Enoque não é o único, tem inúmeros livros apócrifos, tem sido publicadas aí, aqui em casa eu tenho 2 volumes e agora acabou de sair o 3º volume só de livros apócrifos para você conhecer. Além desses livros apócrifos, tem aqueles lá, os chamados deuterocanônicos, que a Igreja Católica reconhece e fazem parte da parte final do Antigo Testamento do catolicismo. Mas esses livros, alguns deles são muito interessantes de ler, outros são pura fantasia. Você quer ler, por exemplo, o final do livro de 2 Macabeus, parece Rambo daquela época. Tem a morte de um certo, acho que é Ananias lá, que eu acho que o Sylvester Stallone andou lendo para poder te inspirar o personagem Rambo, porque ele recebe tanta facada, o pessoal acerta ele com tanta espada e o cara não morre de jeito nenhum. Vai morrer lá na frente, depois que cai do muro. Tá lá no livro apócrifo. É o duro de matar. Agora, é pior do que isso, né? O Rambo daquela época. Mas tem livros que são muito fantasiosos. Agora tem outros não, que são bastante pés no chão.
Então, a nossa postura em relação a esses livros é que é literatura que vale a pena você conhecer, mas não serve para basear as doutrinas da vida de uma igreja. Quem falava isso foi o próprio Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata Latina. Ele acrescentou um prólogo na tradução da Vulgata Latina, falando sobre esses livros apócrifos que a Igreja Católica reconhece, não menciona os outros. Ele diz: embora esses livros não sirvam para basear as doutrinas do povo de Deus, eles são úteis para a nossa leitura. Assim como você lê José de Alencar, como você lê Machado de Assis, vale a pena você ler. Eles trazem algumas informações históricas também interessantes, que ajudam a gente a posicionar certas colocações bíblicas para facilitar o entendimento delas. Agora, eles trazem erros doutrinários que a própria Bíblia condena em outros lugares, e alguns deles, notadamente, a sua origem não é a pessoa que está dizendo lá que foi escrita por ele. Um exemplo disso é a Epístola de Barnabé do Novo Testamento. Ela não é considerada um livro apócrifo, foi considerado um pai apostólico. E foi até concorrente a entrar no cano na época do Novo Testamento. Só que a Epístola de Barnabé, ela foi escrita depois do ano 150. Barnabé já teria quase 200 anos nessa época. Não tem nenhum manuscrito anterior, e a pessoa faz um monte de consideração equivocada a respeito do Antigo Testamento, que nós não concordamos com ela, não cremos naquilo. Então não foi o Barnabé do livro de Atos que escreveu, alguém que escreveu e usou o nome dele para poder ficar mais fácil de difundir, de espalhar o seu livro entre os cristãos daquela época. Entendi. O João Vitor, que é uma pessoa que está aí na live, ele tinha mandado uma pergunta no próprio Instagram aqui, falando a respeito disso. Se lá em Apocalipse 20 fala que não deve se colocar nada e nem retirar nada desse livro, né? O João estava falando do livro de Apocalipse ou da Bíblia toda? E se fosse da Bíblia toda, por que os católicos acrescentaram esses novos livros dentro do cânon? A princípio, o João está falando do próprio livro de Apocalipse. Ele está falando da profecia, ou desta profecia, a profecia que ele fez. Agora, nós, protestantes, é que aplicamos aquele final de Apocalipse à Bíblia toda. Nós cremos que o que João está falando ali se aplica à Bíblia toda. Mas, se você for fazer a interpretação do jeito que ela precisa ser feita, ele está falando do livro de Apocalipse. Nós é que achamos que deve ser aplicado à Bíblia toda, porque cabe bem, bate bem. Não é só o livro de Apocalipse que fala isso. O Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 14, também fala para não acrescentar nada e não retirar nada daquilo que foi revelado por Deus a Moisés. E nós aplicamos isso para a Bíblia toda. Então, aquilo que Deus revelou Deuteronômio, Deus revelou Apocalipse, aquilo que Deus revelou aquilo que Deus revelou, não se deve acrescentar nada, pois Deus trará juízo. Deus não admite que o homem misture a sua palavra com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é divina, ela é autoritativa, ela é eterna, ela não passará, enquanto que as palavras dos homens, elas são terrenas, são passageiras, e muitas vezes elas servem a propósito dos próprios homens. Boa, boa. Pastor, a primeira igreja era a católica e a corrupção dela aconteceu devido à união com o Estado, quando Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do Império? Olha, não. Nós costumamos, em história da igreja, chamar a igreja de antes do período de Constantino, ou de antes do papado, de igreja católica antiga. Nós, presbiterianos, somos católicos. Católicos no sentido literal da palavra católico. A palavra católico quer dizer universal. Ou seja, a fé cristã, ela é universal, ela deve estar no mundo inteiro, ela está no mundo inteiro. Nesse sentido, nós somos cristãos ligados à igreja que está presente no mundo inteiro, nós somos católicos. Agora, existem os católicos apostólicos romanos e existem os outros, né? A igreja antiga era chamada de igreja católica antiga, e na época de Constantino, igreja católica imperial. Igreja católica romana só a partir de 585, com a ascensão de Gregório I ao papado. Gregório I é o primeiro papa da igreja de Roma, que é reconhecido por toda a igreja como líder
visível e físico da igreja. Até então ainda havia muita controvérsia sobre o primado de Roma. Nós costumamos dizer, então, que a igreja era a igreja católica antiga. Calvino diz que nós andamos juntos com a igreja católica até o concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia aconteceu em 451. E o Papa Gregório I assume o papado em 585, pouco mais de 100 anos depois disso. Então, até 451, tudo que a igreja católica definiu, nós protestantes concordamos e assinamos embaixo. As doutrinas da Trindade, a divindade de Jesus foi mais esclarecida, quem é Jesus, por que ele é filho de Deus. Então, tudo isso que a igreja primitiva ou a igreja católica antiga desenvolveu, nós concordamos e caminhamos com eles. Depois de Calcedônia, é que começam a surgir os erros doutrinários dentro do catolicismo, que a reforma protestante procurou se afastar deles depois dessa época. Entendi. E a corrupção da igreja, ela aconteceu junto com a união com Constantino? Ou ela já veio depois? Não. Isso é conversa de adventistas. Os adventistas é que gostam de acusar a gente disso daí, né? Não. Olha, você vai encontrar erros da igreja logo no começo. Lá no livro de Atos, por exemplo, você vê Deus matando Ananias e Safira porque estão mentindo para ele. Você vê Elimas e Simão o mágico tentando pagar para ter o dom do Espírito Santo. Você vê a história de Jezabel lá nas cartas do Apocalipse. Você vê a história dos nicolaítas nas cartas do Apocalipse. Então, erro dentro da igreja já vem desde cedo. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Inácio de Antioquia, que morreu por volta do ano 110, não depois disso. Ele já fala alguma coisa que tem cheiro da transubstanciação do catolicismo, de que na hora da ceia o corpo de Jesus se transforma, o pão se transforma no corpo de Cristo. Então essas ideias questionáveis, elas já começam a surgir cedo na história da igreja. A corrupção da igreja, ela não acontece porque Constantino assumiu o poder. Agora, a ligação da igreja com Constantino trouxe outros problemas que a igreja não tinha antes. Porque antes de Constantino, a igreja era perseguida. A partir de Constantino, a igreja passa a receber injeção de dinheiro e mais dinheiro do Estado para ela crescer. Antes era proibido construir templo, agora a própria mãe de Constantino sai construindo templo para tudo quanto é lado em Jerusalém. Quase todas as igrejas antigas de Jerusalém foi a mãe de Constantino que mandou construir, as primeiras. Então, Constantino ele começa a se intrometer nas coisas da igreja e começa a querer ser uma espécie de tutor da igreja. Antes o Estado perseguia a igreja, agora o Estado patrocina a igreja, e porque patrocina, acha que pode fazer da igreja o que ele quer. E foi exatamente essa a grande briga da igreja com o Império Romano, que vai produzir as perseguições. A igreja proclama que Jesus Cristo é o único Senhor, mas César quer ser reconhecido como Deus acima de Jesus Cristo. A igreja não se submete. Então não é a união com o Estado que corrompe a igreja. O que corrompe a igreja é o pecado, e o pecado já estava agindo na igreja há um bom tempo. O aliciamento pelo Estado é só mais uma tentação e mais uma provação que a igreja vai ter que enfrentar, e a gente enfrenta isso até hoje. Basta falar que vai ter eleição e a gente começa a ver o Estado querendo mandar na igreja. Hoje mesmo nós estamos vendo aí essa questão da pandemia, da suspensão das reuniões públicas, muito questionamento sobre intromissões do Estado na liberdade religiosa, mais uma vez. E isso foi Constantino que trouxe. Agora, não quer dizer que foi o Constantino que corrompeu a igreja. A igreja já vinha enfrentando heresias há 300 anos antes de Constantino aparecer, 250 anos de Constantino aparecer. Entendi. Pastor, só para a gente entrar na próxima pergunta, aconteceu muitas coisas muito importantes dentro da igreja entre Constantino e a Reforma Protestante, coisas assim que são pontuais e que a gente precisa focar para a gente entrar na parte de Reforma Protestante?
Não, a Idade Média, ela tem muita coisa que aconteceu de ruim, porque produziu a reforma depois, mas teve coisa boa também. Por exemplo, a igreja da Idade Média, através do monasticismo, foi quem liderou as missões daquela época. Então houve muito trabalho missionário, a igreja sendo plantada em muitos lugares onde ela não era conhecida, e os monges foram a principal ferramenta disso. O monasticismo foi uma bênção no que diz respeito à preservação da cultura, porque as principais bibliotecas eram as bibliotecas dos mosteiros. A igreja foi muito importante na fundação das primeiras escolas, a fim de alfabetizar as pessoas. As universidades, por volta do século XII, do século XIII, surgiram dentro das igrejas. A Universidade de Paris surgiu dentro da Igreja de Paris, a Universidade de Bolonha, na Igreja de Bolonha, Oxford surgiu na Igreja de Oxford. Então, muita coisa boa aconteceu também no período da Idade Média, que o renascentismo chamou de Idade das Trevas. Mas também tinha muita coisa ruim. Teve a Inquisição, teve as Cruzadas, tudo isso é vergonhoso para a gente na história da igreja. Simonia, venda de cargos eclesiásticos por dinheiro. Muita coisa ruim aconteceu, mas também acontecia reformas. De vez em quando havia pessoas que chamavam a igreja para uma vida mais santa, e a reforma foi um desses movimentos que chamou a igreja para uma vida mais santa. Só que a reforma acabou produzindo uma cisão, porque a igreja não queria a reforma, né? E quais são os principais pré-reformadores, né? Quais igrejas consideradas reformadas hoje ainda e que herdam as principais doutrinas dos próprios reformadores? Primeiro quem foi os pré-reformadores, né? E depois, assim, quais as igrejas hoje que ainda são tidas como reformadas e que têm uma teologia, uma doutrina reformada? Tá. Bom, os primeiros movimentos de reforma da igreja começaram lá atrás, lá em 1200, né? Mas os principais pré-reformadores são Wycliffe, na Inglaterra, que queria que a Bíblia fosse lida no próprio inglês e foi perseguido por causa disso. Tyndale, também na Inglaterra. João Hus, na Boêmia, ali na região da cidade de Praga. Hoje eu não sei se está na República Tcheca ou se está na Eslováquia, porque é ali naquela região. Também nós tivemos o Jerônimo de Savonarola, que não questionou nenhuma igreja católica, mas questionou o luxo papal e por isso foi perseguido e morto. Então, esses são os principais. No que diz respeito à Inglaterra, nós temos um camarada muito pouco conhecido, um tal de Wishart, que foi um pré-reformador na Escócia, foi até professor do John Knox e foi morto diante do John Knox, né? Mas esses são os principais. As igrejas reformadas, é importante a gente fazer uma diferenciação entre as igrejas da Reforma e as igrejas reformadas. Lutero, ele não é um reformado. Lutero é um dos líderes da Reforma. As igrejas reformadas, historicamente, são as igrejas que tiveram sua origem com Zwinglio, a igreja zwingliana, e a igreja calvinista de Genebra. Então, os movimentos que se ligaram a Calvino e a Zwinglio ficaram historicamente conhecidos como igrejas reformadas. Agora, é interessante a gente conhecer uma outra nomenclatura, que é igrejas históricas e igrejas reformadas. As igrejas históricas são basicamente as 7 primeiras protestantes que surgiram: luterana, presbiteriana, metodista, batista, anglicana, né? E mais outras 2 congregacionais, e mais uma outra, que a memória aqui falhou. Mas essas são as chamadas 7 igrejas históricas. São as igrejas que surgiram dentro do período da Reforma. O período da Reforma vai desde 1517 até 1648, com a publicação da Confissão de Fé de Westminster. A Igreja Batista é a igreja mais jovem das igrejas históricas. Ela surge ali por volta de 1600 e pouco, em Londres, na Inglaterra, dentro do período da Reforma. Essas 7 são chamadas igrejas históricas. E dentro dessas igrejas históricas nós temos o chamado movimento reformado,
que inclui as igrejas que seguiram Calvino, a presbiteriana está dentro dela, e as igrejas que seguiram Zwinglio. Em 1546, as igrejas de Calvino e as igrejas de Zwinglio fizeram um pacto de respeito mútuo, chamado Consenso Tigurino, em que não se suspenderia a ceia de uma comunidade para outra, mas eles compartilhariam dessa comunhão. Embora houvesse algumas pequenas diferenças no pensamento com respeito à celebração da ceia, mas tanto os zwinglianos quanto os calvinistas acharam que essas diferenças de pensamento, embora fossem mantidas, não eram suficientes para atrapalhar que um grupo pudesse celebrar a ceia junto com o outro. Isso foi em 1546. Então, igrejas reformadas são aquelas que seguem a doutrina de Calvino. Presbiterianos, alguns batistas, alguns anglicanos, que se mantêm firme dentro da linha de pensamento de Calvino. Depois vem o movimento arminiano, com o surgimento de Jacó Armínio, ali em 1618, um pouco antes disso. E depois vai surgir os movimentos pentecostais na entrada do século XX. Entendi. Pastor, só abrindo para perguntas aí, as pessoas que estão nos acompanhando podem mandar as suas perguntas e se o pastor Hélio mandar ver... Se eu der conta de responder, eu respondo. Se não der, eu saio correndo. Pastor, é bom o senhor saber porque eu não sei responder, tá? Então, tá bom. Então o senhor tem que responder. Olha só. Quem é que vai fazer as perguntas aí? Não, vamos ver se a galera vai fazendo isso. Se for fazendo, eu vou filtrar aqui e mando para o senhor. Nós reformados falamos muito de Lutero, de Calvino, né? A gente cita muito isso em algumas pregações. Mas como foi como foi formada a igreja anglicana? E quais são os pontos principais de doutrina? Porque a gente aprende muito isso na escola. Eu mesmo aprendi muito. Era Lutero, Calvino e o rei Henrique VIII. Porque ele queria se divorciar da esposa, e aí ele tirou o catolicismo e entrou. Mas eu nunca entendi muito bem como que funciona a igreja anglicana e quais são os seus pontos principais. A igreja anglicana, doutrinariamente e historicamente, ela é calvinista. Embora hoje, no século XXI, a maior parte do anglicanismo europeu ele é liberal, ele se afastou da pureza do evangelho ao negar o sobrenatural nas escrituras. Mas aquela parte que é fiel, por exemplo, a linha que segue os pensamentos de John Stott, por exemplo, que nós chamamos de baixa igreja anglicana, ela doutrinariamente é calvinista. A principal diferença da igreja anglicana conosco, presbiterianos, é a forma de governo. A igreja anglicana ela é episcopal, ela tem um formato semelhante ao da igreja católica. Tem arcebispo, bispo e um sistema em que o superior nomeia o inferior. No nosso meio, não. Os nossos líderes são eleitos por meio de concílios e assembleias. Então, essa é a principal diferença entre anglicanos e calvinistas. Eles têm uma forma de governo que é católica, que é episcopal, mas eles têm no seu principal, com algumas modificações, o seu principal corpo de doutrina segue João Calvino. Isso é o que a gente aprende também nos seminários a respeito da igreja anglicana. A reforma na Inglaterra é uma bagunça por causa da vida particular do Henrique VIII, e boa parte do modus vivendi da igreja anglicana tem a ver com o fato de que a reforma na Inglaterra veio por meio de decreto, né? E o anglicanismo ali vivia massacrando as outras formas de religião protestante. O ato de uniformidade de 1554, se eu não me engano, assinado pela Elizabeth, que vai dar origem, por exemplo, ao movimento puritano, que não quis se submeter. E aí vão surgir as igrejas congregacionais, as igrejas independentes, que queriam o direito de liberdade religiosa. Não queriam o catolicismo, mas também não queria o que o anglicanismo estava propondo, porque era um protestantismo com roupa de católico, né? Eles queriam mais liberdade. E é esse desejo de liberdade religiosa na Inglaterra, provocado pelo ato de uniformidade de 1554, que vai dar origem ao movimento puritano, e aquela
aquela leva de migração para a Nova Inglaterra, que vai produzir a fundação dos Estados Unidos. Os protestantes também perseguiam, não era só os católicos, não. A gente tem que ser honesto nesse ponto aí. E o anglicanismo, porque era financiado pelo Estado inglês, ele também perseguia. Tanto é que a Escócia vai ter uma religião diferente da Inglaterra. A Escócia vai ser presbiteriana, enquanto que a Inglaterra vai ser anglicana, suportando o que eles chamavam de igrejas não conformistas. Richard Baxter, que é um camarada muito lido por nós, ele era pastor de uma igreja não conformista, não ligada à igreja anglicana da Inglaterra. Entendi. Pastor, a dona Ieda tem uma pergunta aqui. Ela falou Eu vi assim, aí. a partir de que surgiu o casamento civil e por quê? O casamento civil aqui no Brasil é uma conquista protestante. Quando os protestantes vieram para o Brasil, a religião oficial era o catolicismo. E o catolicismo administrava os cemitérios e os casamentos. De modo que se um protestante quisesse se casar e não fosse católico, não podia se casar. Então, seu casamento era considerado adultério, né? E se ele morresse, ele não podia se enterrar, porque se ele não fosse batizado no catolicismo, ele não podia ser enterrado num cemitério público. Então, diante desse problema, alguns juristas protestantes e liberais, né, eles se reuniram e apresentaram um documento quando surgiu a proclamação da República, pedindo para que o casamento dos protestantes fosse civilmente reconhecido, já que religiosamente não era, que eles fossem civilmente reconhecidos. Foram, se eu não me engano, 6 ou 8 juristas protestantes e alguns liberais, né, liberais politicamente, não teologicamente, do Partido Liberal aqui no Brasil, que propuseram, então, ao primeiro Congresso Nacional, o chamado reconhecimento do casamento civil. Essa é a razão porque na Igreja Presbiteriana no Brasil não se faz casamento religioso sem o efeito civil. Porque o casamento civil no Brasil, ele começa ali na virada do século XIX para o século XX, é uma conquista protestante dentro da legislação brasileira. Entendi. Espero que a dona Ieda tenha gostado dessa resposta, porque foi muito bem argumentada. Pastor, essa aqui é uma pergunta... E a dona Ieda, minha mãe, né? Ela é demais. Olha só, o pastor James que mandou essa pergunta, tá? Então, isso aí é forte. Como você avalia, à luz da história da igreja, o estreitamento entre igreja e Estado, em termos de riscos e problemas a partir de uma visão calvinista do governo civil? Complicado, né? Bom, é pergunta de quem está fazendo história, né? Paciência. Mas deixa eu tentar destrinchar aqui na minha cabeça a pergunta dele. Eu acho que é importante a gente entender qual que é a visão calvinista do Estado. Calvino, ele ensinava que igreja e Estado são separados, mas não são totalmente separados. Existe uma relação de tensão e cooperação entre igreja e Estado. Existe tensão porque a igreja é para ser o profeta do Estado. Sempre que o Estado erra e se afasta de Deus, a igreja deve denunciar os erros do Estado. Então, há tensão entre igreja e Estado. Mas existe cooperação. Em que áreas Calvino achava que deveria haver cooperação entre igreja e Estado? Calvino dizia que a igreja devia cooperar com o Estado, fornecendo ao Estado bons cidadãos, pessoas que fossem ordeiras, pagassem os seus impostos e que cumprissem a lei. Então, a parte da igreja na cooperação com o Estado é fornecer ao Estado aquela reserva moral de bons cidadãos que o Estado precisa para ter equilíbrio e paz. Qual é a função do Estado quando ele coopera com a igreja? O Estado dá liberdade de culto para a igreja e proteção para os cidadãos. Então, se eu quero ir na igreja às 19h30, o Estado deve me garantir segurança nas ruas para que eu possa sair da minha casa, chegar no templo e prestar o meu culto. Isso é proteção.
e liberdade, deixar que eu possa cultuar de acordo com a minha consciência, sem ficar vigiando, sem ficar se intrometendo na vida do Estado. Então, Calvino acreditava que a igreja ela tem tensão e cooperação com o Estado. Dessa forma, como que nós devemos enxergar a nossa participação na relação com o Estado? Ora, nós devemos ser bons cidadãos, nós devemos ser pessoas ordeiras, nós devemos levantar no nosso meio, por exemplo, pessoas que possam ser vereadores, deputados, presidentes da República, que quando vem aquele orçamento de 111 trilhões de dólares diante dos olhos, não acha que tem que ser tudo seu, ou pelo menos 1 trilhão tem que ser seu, né? Que é o que acontece com os nossos políticos hoje. Outro dia eu estava vendo, um político aí desviou R$1 milhão numa canetada lá no projeto de uma rodovia qualquer no Brasil aí. Cara, para eu juntar R$1 milhão, eu tenho que trabalhar ganhando o meu salário de pastor hoje 25 anos sem comer, sem beber, sem comprar roupa, sem fazer nada. Só guardando dinheiro. E o cara... quando eu tiver 25 também. Anos, eu já sou esqueleto lá no túmulo. Então, pessoas que, conforme diz Êxodo 18, não sejam avarentas, sejam pessoas que primam pela verdade, sejam pessoas capazes de exercer a sua função e que sejam pessoas tementes a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos os que praticam. Leva isso para dentro da política. Agora, o que os nossos candidatos evangélicos têm levado para dentro da política? Tudo que eles aprenderam com os políticos de lá de fora. Nada que eles aprenderam lendo a Bíblia. E isso é muito ruim para nós. É muito ruim para nós. Nós, calvinistas, historicamente falando, temos nos recolhido, nos retraído. Nós temos uma postura muito, muito digna no que diz respeito à relação com o Estado. Não tem esse negócio de ficar, pelo menos na imensa maioria, de ficar levando o político lá na igreja para ficar fazendo propaganda e essas coisas todas. Mas também a gente não tem uma proposta para a sociedade que seja cristã e seja aplicável a uma sociedade que é multicultural. Nós, quando entramos na política, entramos com mentalidade de gueto. Nós vamos lá para defender os interesses da igreja pretendente do Brasil, ou seja, vamos lá conseguir dinheiro para construir nossos templos, para sustentar nossas escolas. Não é isso, nós não vamos entrar na política para isso. Nós vamos entrar na política para servir a nação, oferecendo o que o calvinismo tem de melhor. Uma visão de mundo mais completa, mais coesa e mais honesta e equilibrada para o nosso povo. Muito bom, pastor. A Joyce, o senhor conhece a Joyce? Conhece essa garota aí. A Joyce, ela fez 2 perguntas e eu achei muito interessante. Primeiro, qual a relação entre o calvinismo e o capitalismo? E qual a diferença entre os puritanos e os calvinistas de antigamente? Muito bem. A relação do calvinismo com o capitalismo, ela é, vamos dizer assim, quase que acidental. Não foi o calvinismo que inventou o capitalismo, como algumas pessoas falam por aí. Quando o Calvino foi pastorear em Genebra, o capitalismo já estava em desenvolvimento naquela cidade já há um bom tempo. E na Europa também já estavam surgindo várias ideias capitalistas. O que aconteceu foi que as ideias capitalistas e as ideias calvinistas, elas acabaram casando-se melhor do que as outras ideias religiosas que estavam andando naquele período. Porque o calvinismo, ele falava de aprender a economizar, de ter uma vida simples, de aprender a pensar no futuro, e o capitalismo acabou aproveitando disso. Quase que um pegou carona com o outro em algumas áreas. Mas a relação, ela não é de que nós produzimos o capitalismo, então nós produzimos a ideia de juros exacerbados, de liberdade plena para fazer o que se quiser no comércio, não. Você tem uma ideia, num livro chamado Ordenanças Eclesiásticas de Calvino, publicado em 1542, ele dizia que quem cobrasse mais que 5% de juros do seu amigo tinha que ser preso. Fala isso pro gerente de banco hoje. Não tem como, né? Fala isso pro gerente de banco, né? Então, quem cobrasse mais que 5% de juros do seu irmão tinha que ser preso, tinha que passar 21 dias na cadeia. Calvino escreve isso lá.
né? Agora, os banqueiros hoje, eles querem ganhar o mundo e o fundo e mais um pouco, né? Qual que é a relação dos puritanos com os calvinistas? Ora, os puritanos são calvinistas, na sua grande, imensa, esmagadora maioria. De modo que é muito estranho, às vezes, a gente ver as pessoas tentando diferenciar os puritanos dos calvinistas. Tem um artigo que roda na internet aí, que diz que a Confissão de Fé de Westminster não é calvinista. Ela é calvinista. Agora, o calvinismo ele sofre desenvolvimentos com o passar do tempo. À medida em que a teologia vai apurando, ela melhora em alguns aspectos e ela acaba piorando em outros aspectos também, dependendo do grupo e da época. Nós achamos que o bom dos puritanos é que a teologia deles é a nossa. Agora, a gente tem tido uma dificuldade entre os neopuritanos e os calvinistas, né? Na sua imensa maioria, os calvinistas eram puritanos, porque eles queriam uma vida pura. As principais ideias do puritanismo inglês surgiram nas institutas de Calvino. Calvino não afirmou o puritanismo, mas boa parte das ideias dos puritanos estão ali no seu germe, no seu começo. Lloyd Jones defendia que o primeiro puritano foi John Knox. John Knox foi quem fundou a Igreja Presbiteriana, né? Ele tem um livro sobre os puritanos, no qual diz John Knox, o fundador do puritanismo. O que era a base do puritanismo? Nós queremos uma igreja pura em todas as suas áreas. Nós queremos um país puro em todas as suas áreas. Não queremos uma reforma só de fachada. Eles diziam que queriam uma reforma de galhos, de tronco, galhos e ramos. Ou seja, a reforma tinha que alcançar não só a igreja, tinha que alcançar a sociedade. Isso é a base, a ideia principal do puritanismo. Agora, hoje, o neopuritanismo parece ser um movimento de retrocesso, de voltar para tradições antigas, que não tem muita condição da gente voltar a fazer por causa dos desenvolvimentos da igreja. Eles defendem pureza, eles encontram muitos erros na igreja, eu concordo com eles, muitas críticas que os neopuritanos fazem para nós eu acho que são corretas, são justas. Eu só não acho que a solução que eles propõem é que seja a melhor, seja a mais bíblica para resolver esses problemas. Em linhas gerais, puritanos e calvinistas se dão muito bem. Que bom, que bom. Especialmente quando eles não ficam brigando uns com os outros. Pastor, outra pergunta, quem mandou foi o seu genro, o Rodrigo. Ele falou assim, onde que foi instaurada a primeira igreja presbiteriana? Quem fundou essa igreja? O senhor já respondeu agorinha. Mas como que desenvolveu essa história até chegar, por exemplo, na igreja onde a gente frequenta hoje, que é a igreja de Jardim Goiás? Bom, a igreja presbiteriana ela surge historicamente em 1561 na Escócia, quando o parlamento escocês resolve que eles vão dar vida para a reforma protestante acontecer na Escócia. E um dos primeiros atos que eles tomam depois disso é chamar John Knox de volta para ser o pastor e líder da reforma escocesa. John Knox tinha sido expulso da Escócia quando ele tentou continuar a reforma antes. Em 1640, a Igreja Presbiteriana Escocesa já tem o formato da Igreja Presbiteriana que a gente conhece. O grande idealizador, o grande sistematizador da Igreja Presbiteriana foi um pastor chamado Andrew Melville, que foi o substituto de Knox na liderança da Igreja Escocesa. Quando os puritanos começam a imigrar em massa para a Nova Inglaterra, muitos presbiterianos vão, especialmente presbiterianos irlandeses, nem tanto os escoceses, mas principalmente irlandeses. De modo que em 1706 surge a primeira igreja presbiteriana em terreno sólido dos Estados Unidos, na Filadélfia. Em 1617 eles têm já o primeiro presbitério, o primeiro sínodo. Em 1859, com o início do movimento missionário mundial, a partir de 1792, com aquele irmão lá que foi para a Índia, que agora me fugiu o nome, né? A Igreja Presbiteriana cria a sua agência missionária em 1834 e manda Simonton para o Brasil em 1859.
o Brasil foi o 6º país para onde a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enviou seus primeiros missionários. Simonton queria ir para a Venezuela e Deus mandou ele aqui para o Brasil, né? Ele planta a primeira igreja, em 1862 surge a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e missionários começam a vir para o Brasil. Em 1869, vem os missionários da Igreja Presbiteriana do Sul, se estabelece em Campinas, e um dos missionários que vem para Campinas em 1878 é um homem chamado John Boyle. John Boyle acha que tem que entrar no interior do Brasil e começa a ir em direção de Minas, então ele se muda para uma cidade muito próspera chamada Bagagem, onde tinha acabado de ser encontrado o maior diamante da América Latina, que chama Estrela do Sul. Ele muda-se para Bagagem, que hoje é uma cidadezinha pequenininha, quase muito pequena, chama Estrela do Sul, e de lá ele resolve vir na direção de Goiás. Ele fica sabendo, quando ele prega o evangelho em Paracatu, que tem um cidadão que comprou uma Bíblia, deixou de frequentar a missa e mudou-se para Goiás. Em 1884, ele diz, eu vou atrás desse cara, eu quero achá-lo. Tem 14 anos que ele conduz a sua vida religiosa só lendo a Bíblia. O que quer dizer que ele deve ter comprado essa Bíblia lá em 1861. E aí ele o encontra em Santa Luzia, prega o evangelho para a família, batiza a família inteira, tem uma turma em Santa Luzia, outra turma em Formosa, batiza todo mundo e planta a primeira igreja presbiteriana em Goiás. Quando a IPB divide-se em 1903, por causa da maçonaria e da relação dos missionários com os pastores brasileiros, a igreja de Goiás vai junto com a igreja presbiteriana independente e aí Goiás fica sem igreja presbiteriana. Em 1914, muda uma família de Araguari, uma igreja que o John Boyle também tinha fundado, em 1884, muda para Piracanjuba, que na época se chama Pouso Alto, e fica ali, morando por ali, pedindo que a igreja mande um pastor para dar assistência para eles. Em 1915, o pastor Teodomiro Emerick visita Piracanjuba e transforma a igrejinha que funciona ali na fazenda do irmão lá, Felisbino ou Felisberto, não me lembro o nome dele, em ponto de pregação. Então, IPB é plantado em Goiás em 1914. Por esse período, então, a igreja volta os olhos para o oeste. O Brasil volta os olhos para o oeste. Em 1927, um pastor vindo da Bahia planta uma igreja em Planaltina, ali perto de Brasília. E em 1930, uma família muda de Nova Chavantina, no Mato Grosso, para Jataí, e os missionários vêm dar assistência para essa família. Então, o presbiterianismo começa a entrar vindo de Ponte Nova, na Bahia, para Planaltina, de Paracatu para a região de Brasília, de Araguari para a região de Piracanjuba e de Nova Chavantina para a região de Jataí. Em 1933 nasce Goiânia e a IPB resolve plantar uma igreja em Goiânia. E aí, em 1935, nasce a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. A primeira igreja começa a crescer. Em 1940, muda-se para Goiás o pastor Jaime Woodson, e ele traz na bagagem alguns evangelistas que ele esparrama por Goiás, especialmente o Médio Norte goiano. E a primeira igreja de Goiânia passa a ser sede da missão no período em que Jaime Woodson mora em Goiás. Jaime Woodson foi pastor da primeira igreja de 1940 até 1946. Nesse período, ele construiu o primeiro templo da primeira igreja, que foi demolido em 1978. E a primeira igreja era a base de um ministério que administrava 50 pontos de pregação em Goiás a partir da primeira igreja, do trabalho dos missionários. Nossa, a estação de ferro entra em Goiás e os missionários seguem a estação de ferro. Planta-se igreja em Goiandira, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, até Anápolis. Anápolis, onde a estrada de ferro parou em 1935, recebe a plantação da igreja presbiteriana em 1935. Getúlio Vargas resolve que vai abrir uma grande BR ligando Brasília até Belém, né? Brasília nem existia nessa época ainda. E aí ele cria as chamadas CANGs, as Colônias Nacionais Agrícolas. E, não sei se é coincidência, a primeira colônia agrícola criada foi Ceres. Em 1942,
Aí a IPB diz, vamos pôr uma igreja lá. Põe uma igreja lá em Séries, e aí vai plantando igreja, subindo a BR-153 até lá em Tocantinópolis. A primeira igreja planta 19 igrejas aqui em Goiânia, essas 19 igrejas viram as quase 60 que a gente tem aqui hoje. E o Jardim Goiás, que é a sua igreja, foi plantada pela primeira igreja a partir de uma conversa que a gente teve em 2007, quando a primeira igreja estava ficando muito grande no pastorado do Reverendo Jô, e ele diz, olha, nós vamos convidar algumas famílias a montar um grupo de estudo bíblico ali na sua região, e alguns desses grupos bíblicos a gente quer que se torne igreja local. Aí eu fui designado para dirigir o grupo de estudo do Jardim Goiás, e numa reunião lá na casa dos seus pais, quando moravam ali no Riviera, eu estava distribuindo o esboço do estudo bíblico da noite. A Eneida, na frente da sua mãe Ieda, perguntou, pastor, tem vontade o conselho da primeira igreja de fazer o Jardim Goiás virar igreja? Na frente de todo mundo. Tinha umas 40 pessoas lá na área da sua casa. E eu respondi, uai, tem. Então ela respondeu imediatamente, então fala para o conselho que a gente quer. E ninguém falou, eu não quero. Todo mundo ficou calado e ficou por isso mesmo. Um mês depois nós fizemos a reunião e aquele grupo virou ponto de pregação e virou igreja. Foi assim que saiu lá da Escócia e foi parar na sua casa. Que isso, hein, pastor? Pelos comentários aqui, ó, a Aline falou, né? A Aline, minha esposa, uma enciclopédia em pessoa, e a Joyce, sua filha, falou, resumo em tempo recorde. Não dá nem espaço para a gente poder fazer uma pergunta referente a isso aí. Pastor, está faltando 4 minutos. O senhor quer fazer mais um comentário, alguma consideração? Não, eu quero agradecer você pela oportunidade. Espero que tenha sido útil para esse punhado de gente que teve coragem de ficar aqui nos ouvindo esse tempo todo. Que isso, pastor. Eu que agradeço muito o senhor ter atendido ao meu convite. Esse perfil aqui que a gente usa é um perfil que a gente pode falar mesmo sem ter nenhum problema. E vamos fazer as coisas crescerem para o reino de Deus, né? Que assim seja. Você vai salvar isso para ficar aí no seu perfil? Vou salvar e vou mandar o link para o senhor. Pode ser? Depois eu quero copiar e botar no meu canal. Tá bom. Fechado, pastor. Deus abençoe. Um ótimo fim de semana para o senhor. Que Deus abençoe sua família. Para vocês também. Vocês que nos assistiram, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Até mais, gente. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.